Glória a Deus, estamos hoje no segundo episódio da série Aprenda Mais e com certeza iremos aprender junto. Estamos falando sobre os livros apócrifos. Dando continuidade a esse estudo, nós veremos que os livros apócrifos, como eu disse no episódio passado, depende de religião para religião. Alguns livros são aceitos pelos católicos, mas não pelos cristãos e judeus. Outros são aceitos pelos cristãos chamados ditos protestantes, né? E não aceitos pelos judeus. Então isso é muito relativo. E cada religião tem a sua visão. Mas, especificamente os católicos, eles aceitam os seguintes livros. Eles aceitam o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiastes, o livro de 1 Macabeus, o livro de 2 Macabeus e o livro de Baruque. Nós vamos, nos próximos episódios, falar sobre o foco principal de cada livro desse. Será que eles realmente deveriam estar em todas as Bíblias ou eles dão margem a alguns dogmas, né, da Igreja Romana? Nós veremos isso nos próximos. Por questões históricas e teológicas, cada segmento religioso, esses livros estão ou não dentro daquilo. Bom, a terminologia católica para livros apócrifos é até diferente. Ela não considera esses livros como apócrifos. Ela chama esses livros de deuterocanônicos. Por quê? Porque para ela, alguns desses livros foram depois encontrados resquícios. E eles anexaram. Por exemplo, o livro de Esther, que na nossa Bíblia normal tem 10 capítulos, na Bíblia católica ela tem 16 capítulos do livro de Esther, onde ali foram acrescentadas algumas situações, como por exemplo, a abertura do sonho de Mordecai para que fosse procurar a rainha Esther. Nesse pacote a mais, nesse plus do livro de Esther, aparece também o conteúdo do decreto bem certinho contra os judeus. Uma exposição maior do livro de Esther nesse período, chamando a atenção do rei. E uma cópia de outro decreto, quando o rei agora está favorecendo os judeus. Então nós temos aí uma visão panorâmica do livro de Esther, do acréscimo. Mas o livro de Daniel também recebe acréscimo, por isso que nesse caso não é chamado de apócrifo. O livro de Daniel ele traz alguns pontos importantes, como por exemplo o Salmo de Azarias, onde o Salmo de Azarias conta a história de 3 jovens, né? Muito provavelmente Sidraque, Mesaque e Abednego, que passaram por situações complicadas. Também tem uma história sobre Susana. Quem foi Susana? Segundo esse histórico do livro de Daniel, ela foi uma jovem, foi acusada de adultério. E Daniel parte em defesa dela e prova que aquilo foi falso, conseguindo provar a sua inocência. Daniel também destruiu o deus Bel. Esse deus Bel era uma estátua onde os sacerdotes colocavam comida ali durante o dia e à noite, de forma secreta, iam e pegavam essas comidas. E Daniel conseguiu provar de que aquilo era uma farsa, que aquilo não era um deus, coisa nenhuma. E por último, contra a história de que Daniel matou um dragão. Como? Esse dragão era um deus da divindade babilônica, né? Aquele mesmo, com asa grande. E como foi que Daniel conseguiu vencer? Que ele fez uma bola com piche, com pelo de animal e com gordura, e fez bolotas e deu para esse dragão comer e ele explodiu. E esse então, nessa versão, foi o motivo pelo qual Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, cabe se você quer acreditar ou não, mas é uma história bem interessante. Então as cartas, ou livros apócrifos, são coletâneas de frases, de narrativas, profecias apocalípticas, que narra vários fatos, não só desse tempo, mas de Jesus. Espero que você tenha gostado de hoje e amanhã tem muito mais. Se prepare para grandes momentos amanhã.